Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Assim como o pastor Machado abriu o culto hoje, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Já é um motivo de muita alegria para nós hoje estarmos aqui, porque eu tenho certeza, como Deus já tem falado, Ele continuará falando aos nossos corações, amém? Glória a Deus. É um motivo de muita alegria, queridos, para mim ter essa oportunidade de poder estar pregando a palavra de Deus. Em primeiro lugar, sou grato ao Senhor, porque se eu estou aqui hoje foi porque Ele permitiu e pela sua misericórdia. Também agradeço ao pastor Machado, ao bispo Gilmar, homens de Deus que sempre têm me ensinado e me ajudado. Eu louvo a vida do pastor e do bispo por serem os meus pastores e os meus bispos, por sempre me ajudar e estar me ensinando, amém? Também louvo a Deus a sua vida, querido, que veio até aqui hoje, este lugar, para ouvir uma palavra, deixou de fazer tantas coisas para estar hoje aqui na igreja, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, não porque eu estou aqui, mas porque o Senhor, Ele é misericordioso, e todas as manhãs a misericórdia dEle se renova em nossas vidas, amém? Glória a Deus, aleluias. E assim como o pastor disse, há algum tempo eu vim preparando essa palavra, o pastor falou: você vai pregar, tal, se prepare. Eu vim preparando, e eu pedi que Deus confirmasse essa palavra no meu coração, e não teve outra maneira mais nítida dele se confirmar quando o bispo pregou no domingo, porque é exatamente a palavra que eu preparei. Deus não só confirmou, como me deu uma aula como pregar Neemias, não é verdade? Usando a vida do bispo, e eu louvo a Deus por isso. Tenho certeza que o Senhor, Ele falará conosco de uma maneira diferente nessa noite, amém? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos nesse momento a abrirem as vossas Bíblias, você que trouxe ela, no livro de Neemias, capítulo de número 1. Logo após Esdras, vem o livro de Neemias, capítulo de número 1. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus. Neemias, capítulo de número 1, vamos ler a partir do versículo 4, amém? Os irmãos encontraram, aleluias. Vou esperar mais um pouquinho para os irmãos acharem. Glórias a Deus. Você que não trouxe a sua Bíblia, você pode estar acompanhando pelo Data Show, amém? Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra. Diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Amém, queridos?
somente até aqui. Feche seus olhos rapidamente, quero fazer uma breve oração. Senhor, que nesse momento, meu Pai, o Senhor possa usar a minha vida, pois estou aqui, Senhor, somente para te obedecer, ó Deus, e como instrumento em suas mãos. Que a palavra nesta noite pregada, Senhor, não venha apenas mexer com o nosso emocional, mas que venha trazer, Senhor, transformação e mudança para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, neste momento, ó Pai, eu peço a Tua ajuda e a Tua capacitação, porque nós queremos ouvir a Sua voz. Por isso, meu Deus, fala conosco, porque os nossos corações, ó Deus, está aberto para ouvir a Tua palavra e guardá-la dentro de nós. Assim, Senhor, nós oramos, já te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu confesso aos irmãos que eu relutei um pouco, porque é como se eu não conseguisse entender aquilo que Deus estava querendo me dizer. Só que pela insistência da leitura, buscando de Deus, eu pude entender que a palavra do Senhor nós só conseguimos entender quando nós buscamos verdadeiramente com o nosso coração. E quando eu estudei essa palavra, eu pedi a Deus que Ele confirmasse. E como eu já disse, o Senhor confirmou através da vida do bispo Gilmar. E hoje nós iremos falar sobre a vida de Neemias, de um homem que tem muito a nos ensinar em relação a algumas atitudes que ele tomou em sua vida. Nesta parte da história que nós acabamos de ler, Neemias vivia na fortaleza de Suzã, durante o reinado do rei Artaxerxes. E Neemias, ele era um israelita da terra de Judá, mas ele estava vivendo durante o domínio deste rei, sobre o comando deste rei. Neemias, ele era um escravo, e ele vivia no palácio e ele exercia uma função, como nós lemos, uma função de copeiro. E para quem não sabe, o copeiro, ele era aquele que sempre experimentava o vinho ou qualquer outro tipo de coisa, de comida, antes que o rei comesse, para saber se aquilo estava envenenado ou não. Ou seja, Neemias era aquele que estava pronto para morrer no lugar deste rei. E a Bíblia nos conta que Neemias, ele era um servo agradável, um servo que cumpria com todas as suas obrigações e que não levava problema nenhum para o seu senhor. Ele era um servo obediente, um servo fiel. E se nós vermos na palavra, ele levava uma vida calma, ele levava uma vida tranquila, pois ele vivia no palácio não faltava nada. E como nós já dissemos, ele era copeiro. O copeiro tinha acesso à cozinha do rei, ou seja, comida não faltava para ele. Certamente não faltava vestimenta para Neemias. Neemias tinha um lugar para morar, Neemias tinha um lugar para viver. Neemias tinha tudo aquilo que qualquer pessoa como nós precisamos ter para vivermos uma vida tranquila. Mas a palavra de Deus nos diz que um certo dia Neemias, ele recebe uma notícia. Ou melhor dizendo, Neemias, ele recebe uma visita de um de seus irmãos que vinha lá de Jerusalém, da terra de Judá, para lhe dizer como as coisas estavam andando por lá. E quando Neemias recebe esta notícia, a Bíblia diz que ele se entristece profundamente, porque a notícia que ele recebe não é das melhores, e sim das piores. A notícia que Neemias recebe é que Jerusalém, que Judá, os muros estavam destruídos, os muros estavam em ruínas, os seus portões tinham sido destruídos pelo fogo, e todos que ali viviam, aqueles que não tinham sido levados cativos, eles passavam por grande miséria e por grande humilhação. E a Bíblia diz que quando Neemias, ele fica sabendo dessa notícia, ele se entristece muito. A Bíblia é clara dizendo que ele se senta e chora, se lamentando por alguns dias por toda aquela situação. Mas depois dele chorar e depois dele se lamentar, a Bíblia diz que ele jejua e que ele faz uma oração pelo povo de Judá. Neemias, ele consentiu com todo o sofrimento daquele povo. Neemias, ele se preocupou com todo o sofrimento daquele povo.
povo. Neemias sentiu na pele exatamente aquilo que todos em Judá estavam passando. Neemias, ele chora pelo povo. O engraçado é que a Bíblia não deixa de esconder que Neemias, ele cai numa profunda tristeza. A Bíblia não deixa de esconder que Neemias chora e que Neemias se lamenta. E eu aprendo algo com isso e gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. Nas nossas vidas, muitas vezes acontece da mesma maneira. Muitas vezes nós recebemos boas e más notícias. Quando nós recebemos as boas notícias, obviamente que nós nos alegramos e festejamos e contamos para todos aquilo de bom que aconteceu em nossa vida. Mas quando nós recebemos a má notícia, por medo de apresentarmos fraqueza diante dos outros, muitas vezes nós relutamos contra esse sentimento e não expressamos aquilo que nós estamos sentindo. Mas nós precisamos aprender algo muito importante: as feridas dos nossos corações só podem ser cicatrizadas quando nós expressamos os nossos sentimentos, porque quando nós deixamos de expressar aquilo que nós estamos sentindo, seja algo bom ou seja ruim, aquilo cresce ainda mais dentro de nós, nos causando problemas ainda piores futuramente. Além do mais, ficar triste não é pecado, porque a própria palavra do Senhor nos diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, mas há tempo para se alegrar. Mas existe um porém nesta questão: a nossa tristeza não pode ser permanente, mas a nossa tristeza é apenas momentânea, porque a palavra do Senhor nos diz em Salmos capítulo de número 30: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. E a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para a igreja nessa noite é: você está tendo choro na sua vida, você está tendo humilhação, você está tendo lágrimas, não se preocupe, porque aonde tem choro tem riso, aonde tem humilhação tem honra, aonde tem lágrimas tem crescimento. Ainda que a má notícia chegou para você, Deus nessa noite está dizendo que Ele tem um tempo novo sobre as nossas vidas, e é um tempo de alegria, e é um tempo de felicidade, e é um tempo de conquistarmos. E Neemias, ele entendia que ele precisava expressar esse sentimento, e nós também precisamos aprender isso, queridos. Só quando nós aprendemos que precisamos expressar os nossos sentimentos, nós precisamos aprender outra coisa: nós devemos expressar os nossos sentimentos da maneira certa e para as pessoas certas. Quando Neemias ficou triste, eu não vejo Neemias chegando para o seu colega de trabalho e dizendo tudo aquilo de ruim que ele ficou sabendo. Quando Neemias fica triste, eu não vejo ele chegando para o seu melhor amigo e dizendo para ele a situação que ele estava passando. Quando Neemias fica triste, eu não vejo ele ligando para um parente do interior para dizer que as coisas não estavam indo bem. Mas quando Neemias fica triste, o primeiro passo que ele dá é se lançar em oração a Deus. E nós precisamos aprender algo muito importante, querido: o nosso amigo não pode resolver o nosso problema, o nosso parente não pode resolver o nosso problema, ninguém pode resolver o nosso problema além de Deus. Por isso o Senhor está nos dizendo nessa noite: quando nós estamos tristes, quando nós estamos passando por um momento difícil, a nossa solução é dobrar os nossos joelhos e orarmos a Deus, porque Ele é aquele que tem a solução para todos os problemas das nossas vidas. E Neemias, ele faz isso. Ele expressa o seu sentimento da maneira certa e para a pessoa certa, que é para Deus. E nesta mesma linha de raciocínio, eu quero fazer um paralelo e apresentar aos irmãos outro personagem da Bíblia que também passou por um momento de tristeza muito grande. E ele fez a mesma coisa que Neemias. Ele, tendo aquela tristeza, ele orou ao Senhor. Só que esse não é apenas um personagem do Antigo Testamento. Esse não é apenas mais um homem da Bíblia que nós sempre falamos, mas esse é o maior dos maiores dos personagens bíblicos. Esse é o maior dos maiores de qualquer homem que já passou aqui nessa terra. E esse homem se chama Jesus. Até mesmo Jesus, sendo filho de Deus em toda a sua grandeza, ele passou por um momento muito grande de tristeza.
A Bíblia diz que no jardim do Getsêmani, Jesus faz uma declaração: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. E logo após ele fazer essa declaração, ele vai orar ao Senhor. E qual é a oração de Jesus? Meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Até mesmo Jesus passou por uma situação como esta. E quando eu comecei a ler, quando Jesus estava passando por isso, ele diz para os seus discípulos: venha comigo porque nós precisamos orar. E quando Jesus está com os discípulos, ele se retira por um momento e Jesus vai orar esta oração que nós acabamos de falar. Só que quando Jesus volta novamente, ele encontra os seus discípulos dormindo. Quando Jesus volta, todos os discípulos estavam dormindo e desapercebidos. Então Jesus faz uma declaração: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava querendo dizer para os discípulos que todo momento eles precisavam estar atentos, em todo momento eles precisavam orar, porque nós não sabemos aquilo que pode acontecer no amanhã, por isso precisamos estar preparados. Só que Jesus, entendendo o mundo espiritual, sabia que a sua morte estava se aproximando, mas quando Jesus mais precisou de alguém, ele não teve nenhum dos discípulos para orar por ele. Quando Jesus mais precisou de alguém, ele não teve nenhum dos seus discípulos para interceder por ele. Quando Jesus mais precisou, ele não teve um abraço, ele não teve uma palavra, ele não teve nada, porque todos estavam desapercebidos. Jesus não tinha os discípulos naquele momento, mas Jesus tinha Deus para ouvir a sua voz. E eu aprendo algo com isso, queridos. Muitas vezes, nem sempre as pessoas terão uma palavra amiga para nos dar, nem sempre as pessoas terão um abraço para nos dar, nem sempre as pessoas irão orar pelas nossas vidas, nem sempre as pessoas irão interceder por nós, mas isso não acontece porque elas são ruins e elas não conseguem ver as nossas necessidades. Isso acontece pela permissão de Deus, porque o Senhor muitas vezes está querendo um particular conosco. Não vai existir os discípulos, não vai existir os amigos, não vai existir ninguém a não ser Deus, porque existem momentos das nossas vidas que nós precisamos aprender a ter intimidade com o Senhor. Existem momentos das nossas vidas que não vai ter ninguém para orar por nós. Esse momento nós precisamos levantar a nossa cabeça e nós mesmos orarmos ao Senhor, entregando a Ele todas as nossas angústias e as nossas necessidades. E Jesus, ele passou por tudo isso, por uma grande tristeza, só que tudo isso estava incluso no plano de Deus. E o plano de Deus, muitas vezes, existe tristeza, existe luta, como também existe alegria, existe bênçãos. Mas nós precisamos aprender que o plano de Deus, ele é perfeito em nossa vida. O plano de Deus foi perfeito na vida de Jesus. E se hoje eu e você estamos aqui, foi porque Jesus decidiu viver o plano de Deus em sua vida. Quantos aqui querem viver o plano de Deus? Quantos aqui estão dispostos a viverem o plano de Deus? Muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus, mas lá na frente nós conseguimos entender que tudo era necessário acontecer. Jesus, ele entendia que era necessário ele passar por tristeza. Jesus, ele entendeu que era necessário ele ser traído. Jesus, ele entendeu que era necessário ele ser caluniado. Jesus, ele entendeu que era necessário ele ser cuspido. Jesus, ele entendeu todas essas coisas, porque logo depois de tudo isso acontecer, ele ressuscitou ao terceiro dia, e Deus lhe deu um nome sobre todo nome. O plano de Deus vale a pena em nossas vidas, queridos. E nós vemos que logo após Neemias expressar esse sentimento de tristeza, ele vai fazer uma oração. Repita comigo: oração. E qual foi a oração que Neemias fez? Foi uma oração de arrependimento, foi uma oração de confissão de pecados, foi uma oração onde ele pediu a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Neemias, ele não só pediu perdão pelo pecado do povo de Israel, como Neemias também se incluiu no contexto, porque ele sabia que ele também era um pecador. E Neemias faz uma oração, dizendo a Deus: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti.
não temos obedecido os mandamentos que deste ao teu servo Moisés. E logo após Neemias dizer isso, ele ainda lembra ao Senhor algo que ele disse a Moisés: se vocês forem infiéis, eu os espalharei pela terra, mas se vocês voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes da terra, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu estabeleci para o meu nome. Em 2 Crônicas, o Senhor, quase com as mesmas palavras, diz para Salomão: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Neemias, ele entendia isso porque ele não tentou se justificar a Deus pelos seus pecados. Ele sabia que somente reconhecendo o seu erro, ele sabendo que somente reconhecendo o erro de Israel, ele poderia encontrar uma direção e uma solução para aquele problema. E assim também é nas nossas vidas, queridos. Somente nós nos arrependendo, somente nós nos humilhando diante de Deus, nós conseguimos encontrar uma direção e uma solução para as nossas vidas. Assim foi com Davi. Quando Davi pecou, cometendo o pecado de adultério, ele não tentou se justificar a Deus por aquilo que ele fez, mas ele apenas diz: pequei contra o Senhor. Ele apenas reconhece a sua pequenez e o seu pecado, e Deus o perdoou. Ele passou por muitas consequências, mas ele se arrependeu e Deus o perdoou. Podemos ver também o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, onde ele pede a parte da sua herança ao seu pai, porque ele queria ir para o mundo, ele queria conhecer outros lugares. O seu pai, dando a parte que lhe era merecida, dando a parte que lhe era de direito, falou para ele: filho, pode ir. E este filho vai embora da casa do seu pai para um lugar muito distante. E a Bíblia diz que ele gasta o seu dinheiro de uma forma irresponsável, e quando ele vai se dar por conta, ele tinha perdido tudo. Então ele se lembra da casa do seu pai. Na casa do seu pai ele tinha tudo aquilo que ele precisava, mas ele não soube valorizar. Mas ele, se arrependendo verdadeiramente, ele volta de novo e se apresenta ao seu pai dizendo: não sou digno de ser chamado seu filho. Pequei contra ti e contra os céus, e não sou digno de ser chamado seu filho. Ele se coloca diante do seu pai com humildade. E quando nós nos colocamos diante do nosso Pai, que é Deus, com humildade, Ele perdoa os nossos pecados. No lugar aonde está morto, Ele faz reviver. Aonde há coisas aprisionadas, Ele liberta, porque nós nos arrependemos verdadeiramente. O perdão, ele deve ser de coração, e não somente com os nossos lábios, mas sim com as nossas atitudes. E Neemias, ele faz esta oração de arrependimento. E logo após ele orar, a Bíblia diz que ele pede benevolência para se apresentar diante do rei. Ele pede a bondade do Senhor para ele se apresentar diante do rei. E como de costume, Neemias, ele vai para servir o vinho ao rei. E quando o rei olha para Neemias, logo ele percebe que as coisas não estavam bem. Quando o rei olha para Neemias, ele percebe que o semblante de Neemias era de tristeza. E ele olha para Neemias e diz: por que está tão triste o seu coração? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser de alma. O rei consegue identificar que Neemias não estava bem. E Neemias, ele responde ao rei dizendo: como não estaria triste o meu coração, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está totalmente destruída? O rei olha para Neemias e diz: mas o que você gostaria de me pedir? E Neemias, ele ora novamente ao Senhor para ter sabedoria para pedir da maneira certa ao rei. E ele diz ao rei dizendo: meu rei, se for do seu agrado, e se o Senhor puder me ajudar, conceda-me que eu vá até a cidade dos meus pais, para que eu possa reconstruí-la. E eu aprendo algo muito importante neste diálogo entre Neemias e o rei. Quando o rei diz para Neemias: o que você gostaria de me pedir?
Neemias ele se apresenta com sabedoria diante do rei. É como se nós fizéssemos agora uma analogia. No lugar do rei nós colocamos Deus, e no lugar de Neemias nós nos colocamos. E se Deus aparecesse para nós nessa noite e dissesse assim: o que você gostaria de me pedir? O que nós iríamos dizer para Deus? Iríamos pedir milhares e milhares de coisas, ou nós iríamos orar como Neemias, ou nós iríamos pedir como Neemias: Senhor, se for do seu agrado, e se o Senhor puder me ajudar, conceda-me isso que eu estou precisando. Porque nós precisamos saber se é vontade de Deus tudo aquilo que nós pedimos, porque tudo aquilo que nós fazemos e não é vontade de Deus, nós pagamos pelas consequências. E porque nós precisamos pedir a ajuda de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer? Porque sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos fazer nada. Sem a ajuda de Deus, nós paramos pela metade. Mas quando o Senhor nos autoriza algo, mas quando o Senhor libera algo para a nossa vida, não há quem possa impedir. Se Ele autorizou, está autorizado. Se Ele falou, está falado. Operando o Senhor, ninguém impedirá sobre as nossas vidas. E Neemias ele concede a autorização do rei para ir até Judá para reconstruí-la. Só que eu aprendo algo ainda mais com Neemias. Neemias ele não era somente um homem de oração. Neemias não era apenas um homem que orava, mas Neemias também era um homem de ação. Porque a Bíblia diz que ele, em primeiro lugar, ele ora, pedindo perdão pelos pecados de Judá. Depois, quando o rei oferece essa ajuda, ele ora novamente, pedindo sabedoria. Mas logo em seguida ele já entra em um estado de ação, porque ele diz para o rei: conceda-me que eu vá para ajudar para reconstruí-la. E para quem não sabe, a palavra oração, ela possui dois sentidos. O primeiro é orar, que quer dizer falar, e o segundo é agir, que quer dizer ação. Um não existe sem o outro. Não adianta eu só orar se eu não agir, e também não adianta eu agir se antes eu orar. As duas coisas precisam estar em conjunto, as duas coisas precisam estar em harmonia. Muitas vezes nós não entendemos porque as coisas não estão acontecendo. Se nós oramos, se nós já buscamos confirmação, se nós já jejuamos e nada parece acontecer. Mas isso é porque já não é mais o momento de orar, mas é o momento de agir. Assim como Neemias não se conformou com aquela situação e disse: rei, permita-me que eu vá até Judá para reconstruí-la. E assim é na nossa vida. Nós não podemos nos conformar com as situações difíceis que vêm até nós, mas nós precisamos levantar a nossa cabeça e entrar em um estado de ação. Nós precisamos entrar em um estado onde nós iremos reconstruir tudo aquilo que está destruído em nossas vidas. Neemias ele era este homem de oração e um homem de ação. E a palavra diz que o rei autoriza a ida de Neemias até Judá. O rei dá cartas de autorização a Neemias. Primeiro para ele ir até Judá, depois autoriza Neemias para ele poder pegar a madeira para reconstruir os portões. O rei ainda concede alguns oficiais de seu exército para fazer a segurança de Neemias. E a Bíblia diz que a mão do Senhor estava estendida para Neemias, por isso não lhe faltava nada. Eu quero profetizar, meu amado, sobre a sua vida agora, que a mão do Senhor, ela está estendida para nós nessa noite. E tudo quanto Ele autorizar, e tudo quanto Ele liberar para nós, e todo projeto em nossa vida, nós não iremos nos preocupar, porque quem manda os recursos é o Senhor, porque quem prepara tudo é o Senhor. Se Ele autorizou, é o momento de nós entrarmos em ação, porque grande é a obra, grande é o projeto, muito é o trabalho para nós, mas nós precisamos entender uma coisa: todo trabalho tem uma consequência. Quem não trabalha não colhe os frutos, quem não trabalha não tem resultados. Por isso é o tempo de nós entrarmos em um estado de ação, trabalhando a Deus, porque a bênção já está autorizada sobre as nossas vidas. E o rei autoriza para Neemias todas essas coisas. Tudo estava indo muito bem para Neemias,
depois dele ficar triste, as coisas estavam andando. Neemias, ele consegue a benevolência do rei, a bondade do rei. Neemias, ele consegue a autorização para este projeto. Neemias, ele consegue tudo aquilo que ele precisava. Mas a Bíblia diz que 2 homens se irritaram muito quando souberam que Neemias estava com este grande projeto de reconstruir os muros de Judá. Enquanto ninguém estava se preocupando com isso, as coisas estavam normais, ninguém tinha ficado irritado. Só que quando Neemias ele disse que vai reconstruir, automaticamente os inimigos da obra, os inimigos do projeto se levantam contra Neemias, chamados Sambalate e Tobias. Eles tentavam de todas as maneiras impedir a obra e o projeto que Deus tinha colocado no coração de Neemias. E muitas vezes assim é o inimigo nas nossas vidas. Quando nós nos levantamos para reconstruir, quando nós nos levantamos para viver o plano de Deus, quando nós nos levantamos para viver a obra que o Senhor tem na nossa vida, os inimigos eles irão se levantar. Isso é inevitável de acontecer. Mas o que eles não sabiam é que todo aquele projeto, é que toda aquela obra já tinha sido autorizada por Deus. Ainda que eles se levantassem e tentassem contra, ninguém poderia impedir aquela obra, porque Neemias mesmo não se importou quando ficou sabendo de Sambalate e Tobias. Neemias disse assim: estamos em uma grande obra e não podemos parar. Sambalate e Tobias se levantaram e Neemias dizia: estamos em uma grande obra e não podemos parar. E nós também devemos ser da mesma maneira. Quando a situação difícil se levantar na nossa vida, nós temos que dizer: estamos em uma grande obra e não podemos parar. Quando o inimigo tentar se levantar contra a nossa vida, nós temos que confiar e dizer: estamos em uma grande obra e não podemos parar, porque o que o inimigo quer fazer é paralisar a obra de Deus. O inimigo ele quer paralisar o projeto de Deus em sua vida. Por isso ele levanta várias maneiras para impedir. Mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite: não vamos nos desanimar, não vamos nos preocupar, porque grande é a obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. E Neemias ele não se preocupa com Sambalate ou Tobias, mas ele dá continuidade ao projeto que o Senhor tinha colocado em seu coração. E antes deles começarem a reconstruir os muros, eles fazem uma inspeção para poderem distribuir da forma o que cada um deveria fazer. E a Bíblia diz que Neemias, ele motiva aquele povo, dizendo que até ali o Senhor tinha ajudado ele, e não seria naquele momento que ele iria abandoná-lo. Neemias ele era o tipo de pessoa motivadora. Ele não se desmotivava diante dos problemas, mas ele tinha uma visão que o que ele fosse fazer, se tivesse autorizado por Deus, não teria problema nenhum. E a Bíblia diz que Neemias ele levanta este povo, Neemias ele motiva este povo, e o povo eles começam a ficarem alegres e motivados para realizar tamanha obra que estava para acontecer. Mesmo que seria difícil, mesmo que poderia demorar, eles sabiam que Deus era aquele que estava com a mão estendida. Muitas vezes em nossas vidas é assim. Pode demorar o projeto de Deus, pode demorar a obra do Senhor, mas tudo quanto o Senhor dizer, tudo quanto for projeto de Deus, passe o tempo que passar, no momento certo os muros irão se levantar e todos terão que ver que Deus foi na nossa vida. Assim foi na vida de Neemias. Tentaram impedir, tentaram de várias maneiras, mas Neemias, ele sabia que ele estava em uma grande obra e ele não poderia parar. Quando nós paramos de trabalhar, quando nós paramos de orar, quando nós paramos de fazer as coisas na casa de Deus, é o momento exato que o inimigo vem para destruir o projeto que o Senhor tem na nossa vida. Por isso que ainda que seja grande o trabalho, ainda que seja grande a obra,
ainda que demore anos, a palavra de Deus para nós essa noite nós não iremos desanimar, porque tudo aquilo que Ele falou, no tempo certo, no tempo oportuno, irá se concretizar em nossas vidas. E Neemias, ele então é levantado como governador para realizar aquela obra. E a Bíblia diz que os trabalhos foram distribuídos, cada um tinha uma função. Todos tinham uma função naquele muro. Uns iriam construir ao lado direito, outros iriam construir ao lado esquerdo, outros iriam construir um pouquinho mais acima. Trabalho tinha para todos. Todos ali tinham um trabalho. Todos ali tinham a oportunidade de trabalhar no projeto de Deus. E assim também é nas nossas vidas. Todos nós temos oportunidade para trabalharmos na casa de Deus. Todos nós fomos chamados para um projeto e para uma obra. Mas nós precisamos estar atentos para nós não agirmos como Sanbalat e Tobias. Aqueles que tinham ciúmes, aqueles que invejavam. Com certeza tinha trabalho para eles fazer, mas pelo contrário, eles não queriam trabalhar, mas eles queriam atrapalhar a obra de Deus. E nós precisamos entender isso. O Senhor não nos chamou para atrapalharmos a sua obra, mas o Senhor nos chamou para trabalharmos na sua obra. Cada um na sua função, cada um no seu chamado, cada um na sua vocação. Trabalho tem para todos. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Quantos aqui trabalham para o reino de Deus? Quantos aqui querem trabalhar para o reino de Deus? Saiba que é difícil, queridos, muitas vezes trabalharmos para o reino de Deus. Servir a Deus está envolvido com muitas coisas, a nossa renúncia. Está envolvido com nós fazermos a vontade de Deus, mesmo sem nós entendermos. Mas saiba de uma coisa: todos nós que trabalhamos temos a nossa recompensa. Todos nós que trabalhamos temos o nosso resultado. Você que tem trabalhado para o reino de Deus, você que tem feito a sua parte naquilo que você foi chamado, tenha certeza que a recompensa do Senhor está chegando sobre a sua vida. E é assim que acontece, queridos. A vida de Neemias simboliza a nossa caminhada para com Deus. Muitas vezes nós iremos ficar tristes. Muitas vezes nós iremos passar por momentos difíceis. Mas também muitas vezes nós seremos abençoados. O Senhor irá autorizar muitas coisas para nós fazermos. O inimigo ele vai se levantar. Mas nós precisamos ser como Neemias, perseverarmos, confiarmos no Senhor, porque sabemos que a obra que Deus começa, Ele é fiel para terminar. A obra que Deus começou na minha e na sua vida, Ele é fiel para terminar, queridos. Talvez você está como Neemias nessa noite, passando por um momento de tristeza. A má notícia pode ter chegado, mas o segredo é nós orarmos ao Senhor, porque Ele vai dar um direcionamento para as nossas vidas. E toda a direção que Deus nos dá, ela é exata, ela é 100%. A nossa direção nós falhamos e erramos, mas a direção de Deus, ela nunca vai falhar. Por isso nós precisamos estar como Neemias, dentro do projeto de Deus, dentro da direção do Senhor, sabendo que o mais Ele vai realizar, sabendo que todas as coisas Ele vai prover na minha e na sua vida. Essa foi a palavra que Deus colocou ao meu coração. Uma palavra simples, queridos, mas uma palavra que nós precisamos levar em consideração. Saiba que quem está falando aqui é o Espírito Santo de Deus, mas não sou eu. Estar na obra de Deus, muitas vezes nós iremos passar por espinhos, muitas vezes nós iremos passar por momentos difíceis das nossas vidas, mas saiba que todo o plano de Deus, ele sempre será perfeito na minha e na sua vida.
Se você não está no plano de Deus, se você não está no projeto de Deus, comece a procurar estar no projeto de Deus. Porque enquanto nós não estivermos no projeto, a obra não pode acontecer. Enquanto nós não estivermos no projeto e na direção, os muros não podem ser levantados. Só poderá ser levantado quando nós estivermos 100% no projeto e no plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Quantos creem nessa palavra? Glória a Deus. Antes de entregar o microfone, eu quero orar rapidamente, pedir aos irmãos que fechem os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na sua casa, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor falou conosco nesta noite, e nós conseguimos entender a sua palavra. Hoje o Senhor nos disse que para a obra do Senhor se finalizar na nossa vida, nós precisamos estar na sua direção, nós precisamos estar no seu projeto. Por isso, Senhor, nós queremos agora renunciar à nossa vontade, nós queremos agora renunciar o nosso desejo, nós queremos renunciar, ó Pai, agora a direção que nós mesmos queremos tomar para as nossas vidas, e dizer para o Senhor que nós queremos estar no seu projeto, dizer para o Senhor que nós queremos estar no seu plano, dizer para o Senhor que não é mais nós que vivemos, mas o Senhor é quem vive através de nós, porque nós sabemos, ó Deus, que quando nós estamos no seu projeto, Pai, o Senhor irá realizar a sua grande obra nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra e queremos te dizer, ó Pai, que nós iremos estar na sua vontade, no seu querer, ó Deus, para viver os seus projetos e os seus planos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, assim nós oramos, dizendo amém e amém. As palmas louvam o nome do Senhor. Amém, queridos. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Eu tenho certeza que o Senhor falou com aqueles que levaram a sério a palavra de Deus. Porque nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui jogando palavras ao vento, mas nós temos um grande temor quando nós nos colocamos na presença de Deus. Por isso você não precisa dar crédito para mim, mas você precisa dar crédito para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é fiel e eficaz nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.